Senhor Deus, oh glória a Deus, aleluia. Olha aqui, Deus, os meus 4 filhos que o Senhor colocou no meu ventre para cuidar para o Senhor. Ai, Pai querido, oh glória. O Senhor me confirma na tua escritura, Senhor. Todos os teus filhos são discípulos do Senhor. E a paz nunca sairá dos teus filhos, eu creio, meu Pai. Oh glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigada, Senhor. Oh Deus, mas eu peço ainda mais o Senhor, meu Deus, capacita os meus 4 filhos, capacita o Jorge, meu genro, que é o meu filho também, porque o Senhor diz, papai, quando eles se unem pela vontade do Senhor, eles não são mais 2, mas uma só carne. Oh, glória a Deus, aleluia. Capacita ele agora também, Pai, aonde ele estiver. Capacita cada um dos meus netinhos, Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, capacite agora, meu Deus, a minha netinha Michele, Pai querido, o esposo dela, Pai. Capacite, meu Deus, a minha netada, o esposo dela, Pai. Capacite, meu Deus, a minha netinha Jennifer, meu Pai, o esposo dela, Pai. Capacite, meu Pai, minha nora Nequela, com o filho dela, a mãe dela, Pai. Deus amado, capacite agora minha nora Vilce, meu Pai, Pai querido, meu filho Danzian, minha filha Danzirene, Pai, minha filha Danzarice, Pai, meu filho Carlos Alberto, Pai, capacita, meu Pai, toda a minha casa, minha família, capacite também, Pai, a minha querida mamãe, os meus irmãos, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, nos capacita nesta manhã, Senhor, para que todos nós, meu Pai, já somos muito mais, Deus te nos chamado, Deus te nos escolhido, Pai, sábio da palavra do Senhor e salvo, e todos vamos poder, pela tua misericórdia, meu Pai, herdar o reino de Deus, herdar o reino de Deus, papai, todos possamos, meu Pai, morar no paraíso de Deus, na mansão celestial, papai querido, vai capacitando-me e toda a minha família, Pai, para que todos, meu Pai, já estamos também, teus filhos chamados, escolhidos, sábio da palavra do Senhor e salvo, e todos possamos, meu Pai, herdar o reino de Deus, o reino de Deus, não só mim, não só a minha família, mas toda a igreja, toda esta nação, Pai, possamos herdar o reino de Deus, possamos morar, meu Pai, no paraíso de Deus, na mansão celestial. Eu peço em nome de Jesus, Pai, porque eu creio que o meu Deus tudo pode, meu Deus, aleluia, eu controlo, e meu Jesus Cristo de Nazaré tem todo o poder nos céus e na terra, e eu creio, abençoa, meu Deus, mais e mais toda a minha família, toda a minha casa, Senhor, envia carruadas de anjo para acampar ao lado de cada um dos meus filhos, dos meus genros, minhas noras, ai, papai querido, minha mamãe, os meus irmãos, todos os teus filhos, meu Pai, oh Deus, e nos abençoa, e pela tua misericórdia, meu Pai, todos que olhar para conosco, para o lado dos meus filhos, meu Pai, eles possam ver, Deus amado, o anjo do Senhor, Deus, acampado, meu Deus, o lado da casa dos meus filhos, o lado da minha casa, o nosso lado, Pai, o nosso redor, meu Deus e meu Pai, põe espada de fogo sobre cada um de nós, meu Pai, dando grande livramento para conosco, Senhor, não permita que nenhum mal possa nos tocar, nos deter, meu Deus e meu Pai, aleluia. Deus amado, obrigado. Eu vou ler aqui 2 versículos no livro de Colossenses, capítulo, aleluia, 3, capítulo 3 do livro de Colossenses, que diz assim: portanto, se já estáis com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Isso aqui é o que o Espírito Santo de Deus fala comigo, por todos nós, todos aqueles que se diz ser filhos de Deus, né? Que todos dizem que é filho de Deus. Por isso Paulo diz assim: se é que Deus está conosco, né? Todos aqueles que se diz filho de Deus, vamos pensar nas coisas do alto,
nas coisas celestiais, espirituais. Quando nós buscamos as coisas do alto, como está lá em Salmo 121, né? Olhai para o alto, de onde virá o socorro. Oh, glória! Então, aqui também está explicando. Todos aqueles que olham, que buscam as coisas celestiais em primeiro lugar, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Aleluia! O resto tudo Ele acrescenta. Eu sou uma prova viva, glória a Deus, que aquele que vive para Deus, de nada tem falta. E aonde nós colocar a planta do vosso pé, Deus está conosco. Jesus está diante de nós, tirando todo o embaraço, tirando todo o impedimento, toda a tranqueira. E os filhos de Deus passam livremente, glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus, que é dono de toda honra e de toda glória. É Ele, gente. Temos que saber que nós estamos aqui de passagem, e não porque nós somos bons, e não porque somos perfeitos. Nós estamos aqui pela graça do Deus Todo-Poderoso, pelo amor do seu Filho unigênito, que foi Ele, não o homem, que derramou o seu sangue lá naquele madeiro para salvar minha alma e a alma de toda esta nação, e nos dá vida e vida com abundância. A gente já vai receber o nome de Jesus Cristo, já são 10:06, aleluia. Por mim, o meu desejo é de ficar falando o tempo inteiro nas maravilhas de Deus, que a gente não dá conta mesmo, né? De falar das maravilhas dele. Se a gente fosse falar como está na Bíblia, é inumerável. Então a gente só tem que agradecer e glorificar o nome do Santo Senhor nesta manhã. Vamos a receber aqui o presbítero Deus Irã, que vai trazer aquela palavra que o Espírito Santo colocar no coração dele, que Deus colocar na boca dele, ele vai passar para nós e para ele também. Quando ele está pregando, a palavra não é só para nós não, é para ele também. E no nome de Jesus Cristo, nós vamos ser edificados mais e mais nesta manhã, com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, e nesta manhã nós vamos aprender mais e mais, aleluia, conhecer o querer de Deus, conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade, filhos de Deus, é Jesus. É Deus que é a verdade. Vamos receber Ele com aquelas palmas bem alegres para o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Eu saúdo todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. A gente falar em santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu ouvi um comentário da igreja aí, o réu, eles não dão a paz do Senhor, eles dão só a paz de Deus, porque fala que há muitos senhores. Então eu já estou identificando Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, porque há muitos senhores. Se a gente for ler na Bíblia, tem os senhores das moscas, Senhor Beuzebu, e vai muitos senhores. Aí está identificar Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Sem muita demora, estarei lendo no livro de Romanos 10 e o 10. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Romanos 10. Oh, glória. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Eu creio nas tuas misericórdias. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 10. Glória a Deus, que maravilha. Aleluia. A palavra diz: vós que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Oh, glória a Porque Deus. a Escritura diz: todo aquele que nele todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor,
de todo o rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocam, o nome do Senhor será salvo. Aleluia, Jesus. Como, pois, invocar aquele que não crê? E como crer no que aquele que não ouviu? E como ouvir se não há quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formoso é o pé do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todas obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Só até aí, só. Aleluia, Deus, que maravilha, Paizinho. Obrigada, Que Deus. fala para a gente confessar a Deus com a nossa boca e crer no coração. Porque a gente vê muita gente aí que aceita Jesus, mas não tem no coração, porque não houve mudança na vida deles. E quando a pessoa aceita Jesus de coração, a gente vê a mudança na vida delas. É verdade, Deus. Eu creio. E aí tem muita gente que fala que é evangélico, mas continua falando palavrão, continua agindo de forma errada, mas fala que está indo na igreja, que é crente e que serve a Deus. Mas não houve mudança. Eu sempre gosto de falar que o nosso testemunho é a melhor pregação. Porque não adianta nada eu falar e não dar um bom testemunho. Verdade. Como aquela mulher do livro de Pedro, ela conseguiu conquistar o seu marido para Deus somente com gestos, somente com o seu testemunho, sem falar nada. Então, mas aqui falou assim, como eles vão ouvir, como eles vão crer se não há quem pregue? Aí nós temos que sempre estar levando a palavra de Deus para qualquer um. Isaías fala aqui, ó, como eles vão crer em nossa pregação? A gente tem que continuar levando. Eles crendo ou não, a gente tem que continuar falando. Deus, é verdade, Deus, eu creio. Porque Deus quer ouvir o que nós quer falar. Ele nos dá a palavra. Tem gente que pensa, não vou falar não, que eu não sei o que falar. Mas aí Jesus fala lá no livro de Atos, não se preocupe com o que vocês vão falar. Na hora certa, eu é que vou falar usando a boca de vocês. Aí tem gente que não vou falar não. Mas para a gente falar, basta apenas você ler a palavra de Deus e falar para essa pessoa que Deus é que cura, que Deus é que liberta. Mas aí você vai falar com um crente, ele já vai ainda fazer até gracinha com a gente. Eu estava lá na fila do serviço, aí gente, onde é que está lá na Bíblia isso aí? Perguntou a marido, ele lê a Bíblia, mas ele não guarda os versículos. Onde é que está na Bíblia isso aí? Ah, não sei, eu sei que está lá. Então é bom a gente tentar meditar bastante. Gastar o nosso tempo lendo a palavra de Deus e meditando. Gastar o nosso tempo é nisso. Porque tem gente que fica gastando o seu tempo com outras coisas que não vão edificar a eles. Em primeiro lugar é o reino de Deus. E em segundo lugar, a nossa família. E em terceiro lugar, o trabalho. Depois que a gente vai para as outras coisas, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso a gente tem que gastar o nosso tempo, depois de buscar a Deus, depois de gastar o nosso tempo com nossa família, com o nosso trabalho, ainda vai sobrar um tempo. Vamos gastar ele com Deus também. Não vamos desperdiçar nem um minuto aqui na terra. Porque a palavra é bem clara, bem clara. Ela não erra. Está no livro de Isaías 8:35. No Isaías 35:8 diz: ali haverá uma estrada e um caminho que se chamará o caminho santo. E o imundo não passará por ele, mas será para os remidos o caminho, até mesmo os loucos nem errarão. Até os loucos. Aí Paulo vai lá no livro de
Romanos, de 1 Coríntios 4:10, falou ali que nem os loucos errarão o caminho. Aí você vai lá no livro de Romanos, de 1 Coríntios 4:10, ele fala assim: por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios, por estarem unidos com nós. Somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Esses são os loucos. Como é que as pessoas vão falar assim? Como é que essa pessoa fala que é de Deus, coitado? Olha aí, não tem nada. E está sempre orando. Isso é loucura. Mas é para o mundo. Servir a Deus é loucura. Mas que nós sejamos humilhados, não importa, porque estaremos fortes em Jesus Cristo. Oh, maravilha, né? Quando uma pessoa morre, que a gente, Arão não pode nem chorar pelos filhos dele quando morreu, mas que nós podemos ter esse privilégio de chorar, mas sem esquecer que Deus é que está no comando. Ele é que sabe tudo e todas as coisas. É verdade, meu Deus. Mas nem os loucos errarão o caminho. Os loucos são aquelas pessoas que estão longe de Deus, elas que são considerados loucos, imundos, e errarão o caminho. A palavra de Deus está aí, como falamos lá, nós estamos pregando diariamente a palavra de Deus. As pessoas ouvem, mas elas não dão crédito à nossa pregação, porque foi Isaías que falou. Como eles darão crédito à nossa pregação? Vamos continuar pregando, vamos continuar falando do amor de Deus. Certas pessoas vão se irritar e vai até afastar de você. Não, aquela pessoa só fica falando de Deus, de Deus, de Deus. Sai. Então a gente tem que pregar com o nosso testemunho, que é a melhor pregação que a gente tem. Essa é a melhor. Oh, glória. Não adianta nada, porque lá tem muita gente que aponta o dedo para os crentes. Aquela pessoa fala que é crente, mas só fica na distribuidora, só fica falando coisa errada. Então a melhor pregação é o testemunho, é a melhor. Então que nós viemos sempre pregar com o nosso testemunho aos nossos vizinhos, no nosso emprego, na nossa família, é o testemunho. Sem falar mal dos outros, sem palavra nenhuma. Porque falar que uma pessoa é pecadora, ela já sabe. Todo mundo sabe quando peca. Até o Davi, sempre ele pedia perdão, porque ele sabia que tinha errado, ele ia lá e pedia perdão. Todos sabem quando estão errados. Todos. Até os amigos de Jó pensavam que ele tinha pecado, porque aconteceu uma grande desgraça na vida dele. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos. E aí as pessoas foram lá só para acusar ele, os amigos dele. Jó, você errou, você pecou, o que foi que você fez? E Jó não tinha feito nada. Então assim, tem muitas pessoas que estão em dificuldade. Tem muitas pessoas que estão passando por problemas em sua vida, e aí as pessoas falam, aquilo ali está aí pecando, porque não tem base, entender. Então a gente não tem que falar se ela está pecando ou deixa de pecar. O que a gente tem que fazer é levar a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, pregar. Pregar a palavra de Deus. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Está em Romanos 10. Que nós devemos pregar. Levar a palavra de Deus a cada um, porque ela sabe quando elas estão erradas e não conseguem sair. Eu estava indo para o serviço certa vez e um homem estava lá tomando uma maconha e falou assim: ora por mim, porque eu não consigo sair dessa desgraça, me ajuda. E faltava o Espírito Santo para ajudar ela, porque só o Espírito Santo é que pode ajudar. Quando uma pessoa está em desespero, que ela venha orar bastante e pedir ajuda, para que o Espírito Santo venha confortar ela, que venha livrar ela das drogas, que venha livrar ela dos vícios e do pecado. Somente o Espírito Santo é que pode livrar, mas o nosso dever é fazer com que elas venham conhecer a Jesus Cristo. Que elas venham conhecer, porque foi bem claro, falou assim: como ouvirão, como crer, se eles nunca ouviram, e como crer. Então nós temos que levar a palavra para que eles venham crer na palavra de Deus. E o Espírito Santo é que vai trabalhar na vida dela. O Espírito Santo é que vai moldar ela para que ela venha ser um bom
cristão, dar um bom testemunho. Aleluia. Nós temos que sempre levar a palavra de Deus. Santo é o teu nome, meu Deus. Até para vestir a gente tem que dar um bom testemunho. Porque está em livro de Coríntios, fala que como devemos agir ataviadamente, ou seja, comportadamente, sem mostrar as partes íntimas, sem mostrar nada. Nós temos que agir diretamente para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Deus, oh glória. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, ou as que pensam que conhecem Deus, aí é que elas vêm mais apontar o dedo. O irmão ali, e já fica falando mal. E a palavra de Deus diz que nós não devemos falar mal de ninguém. Mas elas falam mal. Elas criticam, porque não conhecem o verdadeiro Evangelho, que é o que liberta. É o Evangelho de Deus que liberta. Porque eles podem até ler Bíblia, mas não conhecem. Porque tem muita gente que lê de Gênesis a Apocalipse e não obedece. Vivem brigando, vivem fazendo coisas que não agradam a Deus. Enquanto muita gente que nem lê Bíblia e não fala mal de ninguém, mas aí peca porque elas bebem e fazem o que não agrada a Deus. Sempre tem alguém que peca e não pede nem perdão porque não conhece a Deus. Então que nós viemos sempre pregar, falar de Deus em tudo. Certa vez nós fomos fazer uma pamonhada na casa de uma mulher, lá tinha uma mulher católica e ela falava muito em Jesus. Ela morreu, essa velhinha. Ela falava muito em Jesus. Ela, não, foi Jesus que trouxe vocês aqui. Oh, foi Jesus que fez isso e aquilo. Eu fiquei olhando aquela mulher e falei, mas como pode ser uma mulher católica e sempre falando em Jesus? E tem muita gente que não fala em Deus nem um minuto. E ela sempre falava, Jesus é que sabe tudo, Jesus isso e aquilo, sempre falando. Então nós também vamos dar um bom exemplo, sempre falar com a boca, está lá aqui na palavra que eu li, né? Com a boca confessar. Então, com a nossa boca nós vamos falar e com o coração crer. Ele que liberta, que Ele é que salva. Mas nós devemos crer mais e mais na palavra de Deus. Não podemos apenas ficar ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que ter curiosidade em conhecer Deus. E só conhecemos Deus através da palavra dele. A única maneira de se conhecer Deus é lendo. E para que Deus venha falar conosco, é lendo a palavra de Deus, é aprendendo da palavra de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, todas. Em Romanos 10 fala, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Então que nós vamos sempre crer e falar. Porque Jesus é o único que pode salvar a gente, não tem outro. Não existe salvação sem Jesus. Porque Jesus é a base de tudo. Jesus é o começo e o fim. Somente Jesus é que pode libertar. Não existe outro. É o único mediador entre Deus e o homem. Se nós virmos pedir a Deus que usamos Jesus como a ponte. Porque é somente Jesus. E Ele é que pode dar força para nós, para que nós venhamos nos converter mais e mais. Não adianta nada eu fazer coisas boas, porque fala que a obra não salva ninguém. Verdade, Deus. Não salva, a obra não salva para que as pessoas não venham se meritar. Como diz lá em Apocalipse, lá naquele último grande dia, chegarão muitos ao Senhor e dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome curamos. E Deus vai falar abertamente, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então como é que pode uma pessoa sempre espantar demônio, fazer coisas boas, curar e não vai ser salvo? Porque não é pela obra, é Jesus Cristo. Não adianta nada eu ficar falando para a pessoa mudar. Se ela não orar e pedir ajuda a Jesus e ao Espírito Santo. Não adianta, porque tem muita gente que conhece a palavra de Deus e até se desvia da palavra de Deus. Tem muita gente que prega a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado em nos policiar, nos vigiar, como diz em Coríntios, 1 Coríntios 11, 24,
que fala lá para a gente examinar a si mesmo. Então que nós vamos nos examinar, falar assim, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo de acordo com a palavra de Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Peça a orientação do Espírito Santo, para quando a gente for sair, para quando a gente for falar, Deus venha usar cada um da maneira dele, que ele sabe tudo e todas as coisas. Obrigada, Deus. Como espelho, aquele Rodolfo do Raimundos, ele tinha muitas tatuagens. E aí ele ia fazer mais uma. E ele estava lá no espelho. Será que eu passo aonde? Vou fazer mais uma tatuagem. E ele já era evangélico. Mas aí o Espírito Santo falou com ele, chega. E ele sentiu aquela voz dentro do coração dele. E ele sentiu que era o Espírito Santo falando verdadeiramente com ele. Chega. E aí ele parou de fazer tatuagem. Mas não adianta nada a gente falar, para, não faz isso não. Isso aí, pra que isso aí? Ele, é bonito, e não sei o quê. Então que ela venha pedir orientação. Não, fala com Deus. Vê pra que isso serve. Pra que essa roupa serve. Pra que esse sapato serve. Pra que essa tatuagem serve. Pra que bebê serve. A gente tem sempre que pedir a orientação. E essa é o que nós devemos fazer com as pessoas. Para elas pedirem a orientação a Deus. Não adianta nada eu falar para elas parar de beber. Como é que eu vou falar com uma pessoa que é viciada em cigarro, uma pessoa que é viciada em alcoolismo, parar de beber ou de fumar? Se nem elas mesmas se controlam, elas não dão conta. Como aquele drogado lá pediu ajuda porque ele não dava conta. Então, é o Espírito Santo, é ela com Deus, ela que tem que pedir a orientação do Espírito Santo para ser liberta, para ser salva, porque não adianta nada eu falar para ela, para de beber, para de fumar, não vai adiantar nada, se ela mesmo não pedir a ajuda do Espírito Santo. Mas como é que eles vão pedir se eles nem conhecem? Falou a palavra aqui em Romanos 10, para que nós devemos sempre pregar a palavra de Deus, para que eles venham conhecer a Deus e para que elas venham ser salvas. Somente o Espírito Santo, com o coração, se crê para a salvação. É com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode salvar. Somente aqui foi bem claro, né? Foi bem claro, bem no comecinho aqui, falou aqui. Então que a gente venha ler, olha, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então que ela venha crer e falar com a boca que aceita Jesus, e que quer ser liberta do vício, que quer ser liberta do pecado, que ela venha confessar com a boca. Eu quero ser liberto do pecado, eu quero ser liberto de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ela venha falar com a boca e crer com o coração que Deus pode mudar a vida dela, porque não adianta nada. Eu ia ali por um impulso, nós fomos uma vez no show ali no Rodeio Show Gospel, e lá estava o Samuel Mariano pregando, e aí muita gente se converteu ali naquele instante, mas foram levados pelo impulso, foram levados por amigos. Não vou lá, vamos lá, não, eu vou também. Outros até sentiu mesmo a vontade de servir a Deus, porque a palavra de Deus transforma as pessoas e toca nas pessoas, no momento. Vocês podem ver ali na palavra ali do semeador, né? A palavra entrava no coração ali de muitos. Mas aí saía com as dificuldades e ia embora. Outros até ouviam e queriam servir, mas aí os outros, não, larga isso aí. Elas paravam também. Então é o Espírito Santo que toca no coração. Então muitos vai na palavra da semeadura, ali muitos foram. E ali também naquele show ali foi muita gente, mas nem todos seguiram. Porque faltava crer no coração, que Deus liberta, porque a palavra foi dita. E como crê na nossa palavra, muitos crê, mas muitos não crê, mas ouvem. Então nós temos que sempre estar falando e fazendo um bom testemunho. E não falando mal de ninguém, não mostrando pecado para ninguém, porque ela sabe quando peca. Porque a Bíblia orienta
é que nós viemos corrigir uma pessoa quando ela leva os outros a pecar. É o que Paulo fazia na igreja de Coríntios, falou que ali havia muitos mestres, os judeus, né, que falavam que não acreditavam em Jesus, então eles queriam afastar as pessoas da palavra de Deus. E aí eles iam lá e dentro das sinagogas, que eram as igrejas, e falavam ali para os outros, não, Jesus não precisa fazer isso, porque sei o quê, e falava, não, você pode casar muitas vezes, lá, ou então você não precisa nem casar não. E aí Paulo foi lá para consertar a igreja. E aí tem muita gente que fala isso até hoje, né? Então é porque eles não conhecem verdadeiramente o Evangelho, que é o que liberta. Então eles têm que ler Bíblia. Eu estava até falando ontem que o celular, hoje é bem facinho, a pessoa quer perguntar alguma coisa lá. Onde é que está isso? Onde é que está aí que Cristo liberta? E você vai aqui, Cristo liberta e salva. Aparece aqui, capítulo, versículo, tudo. Aí, opa! Aqui, tá aqui, pode conferir na Bíblia aí. E dá certinho. Então hoje está facinho para uma pessoa ser crente. É só ela meditar na palavra de Deus, mas ela tem que crer no coração, no versículo 10 aqui, bem no primeirinho, crer no coração e confessar com a boca. Isso é o que nós devemos fazer. Mas que Deus venha mudar nós devemos estar sempre orando, porque não adianta nada o crente que não ora, não fala com Deus. Então a gente tem que estar sempre orando, pedindo a orientação de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para mudar a gente. Não adianta nada eu falar para a pessoa parar de beber e fumar se ela não pedir ajuda de Deus. Confessar com a boca e crer no coração não adianta nada. É ela e Deus. O Espírito Santo é que vai mudar ela, não sou eu. Nós não fazemos nada porque Paulo mesmo fala que um planta, o outro rega e o outro colhe. Então o que eu estou fazendo é aqui, estou plantando, mas eu não vou fazer mais nada. Agora é o Espírito Santo que vai regar ela, que vai mudando ela, vai transformando ela. E Deus é que colhe na hora certa. Ontem foi a avó do Mike morreu. Porque todos têm esse processo, todos vão morrer. Todos. Até o cachorro do Roger já estava bem velho. Eu falei, Roger, seu cachorro está velhinho, se prepara que ele vai morrer. A avó, pai, não sei o quê. Não, se prepara. Ele já está velhinho, então a gente tem que estar sempre preparado. Mas tem umas mortes que acontecem repetidamente. A gente não espera, né? Por exemplo, o pai ver o filho morrer é difícil, porque o natural é o pai morrer primeiro, depois o filho. Mas que a gente venha estar sempre preparado. Mas quem prepara nós é o Espírito Santo. Porque a gente vê vários velórios. Já fui em vários velórios. Fui no velório de uma mulher ali que a mãe morreu e a filha queria se matar porque a mãe morreu. Ela pegou uma faca lá e queria se matar. Porque a mãe morreu. Ela não estava preparada. Porque todos... Agora a gente vai no velório de crente, muita gente cantando. Eu vi na televisão lá o velório do Willis,